Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais uma quinta-feira especial, uma quinta-feira de bênçãos, de vitória. Talvez você que vai participar dessa oração num outro dia da semana, e seja qual for o dia, seja qual for o horário, certamente a presença de Deus pode alcançar você e manifestar-se na sua vida no nome do Senhor Jesus, porque é isso que faz a diferença, né? É a manifestação da presença de Deus. Agora mesmo, onde você está, eu não sei de onde você está assistindo essa transmissão, se você está em casa, no trabalho, no trânsito, na rua, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, Deus está aí, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares. Mas o que faz a diferença é a sua manifestação, é quando Deus se manifesta. E é isso que nós temos que buscar, a manifestação da presença de Deus. E para isso, existem vários fatores que precisam, várias situações que cooperam, que contribuem para que isso aconteça. E claro, uma das coisas importantíssimas para que haja manifestação da presença de Deus é a nossa fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. E é necessário, é indispensável. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer na sua existência, crer na sua palavra, crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Eu sei que assim vai ser na sua vida, tá bom? Bom, então sejam bem-vindos para mais uma quinta especial, mais uma quinta de oração, e vamos já colocar diante de Deus a nossa transmissão, pedir a Ele sua ajuda, pedir sua direção. Se for possível, feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, juntamente com todos que aqui estão, pedindo a manifestação da Tua presença em nós e através de nós. Pai, o Senhor conhece todas as pessoas que estão conectadas conosco. O Senhor sabe exatamente o que cada uma delas estão vivendo neste momento. Tem gente passando por um tempo difícil, um tempo de luta. Por outro lado, tem pessoas vivendo um tempo de bonança, de alegria. Mas independente das circunstâncias em que cada pessoa se encontra, eu peço a Tua manifestação. Eu peço ao Senhor que se revele a cada uma delas, que fale aos corações, que traga luz, traga entendimento em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos essa transmissão em Tuas mãos, em nome de Jesus. E no nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém? Muito bem, certamente estamos na presença de Deus, de onde nós não podemos sair em momento algum, precisamos permanecer. E você está aí conectado com a gente, eu quero pedir a você que nos ajude, a divulgar aí a transmissão, que compartilhe com as pessoas que você puder compartilhar, aquelas pessoas que o Espírito Santo te traz à memória no momento da transmissão, quando você ouve uma palavra, enfim. Então vamos compartilhar. O like, como a gente sempre comenta aqui, é importante para aumentar a relevância aí do conteúdo, para o YouTube disponibilizar para outras pessoas esse vídeo, e assim a gente prossegue servindo a Deus em nome de Jesus. Bom, hoje quinta-feira, a nossa oração é aquela oração focada pelas questões espirituais. Nós oramos por libertação, oramos pela manifestação da presença de Deus em situações que a pessoa não tem uma explicação, Tem situações que você encontra uma explicação, você consegue discernir olhando pela lógica daquela situação, mas existem situações que não tem uma explicação. Você não sabe como explicar, não sabe o que fazer. É aquela situação que você já tentou de tudo, Você já fez de tudo. Tudo que você poderia fazer, você usou todos os seus recursos, todos os conselhos que foram dados, foram aplicados por você, mas a mudança não aconteceu. Pelo contrário, em alguns casos, a situação ela até se agravou. E a gente entende quando a situação chega a esse pé, porque se trata de uma situação espiritual. É claro, guardando aí as devidas proporções. Cada caso é um caso. Mas, em boa parte dos casos, se trata sim de uma questão espiritual. Até ainda há pouco de manhã, eu estava com alguns irmãos conversando, após um culto que foi feito na Gráfica, que falava juntamente com um irmão de uma outra denominação sobre essa questão. Que existem questões, por exemplo, na área da saúde, existem doenças que não é uma questão realmente de má alimentação, falta de cuidado, falta de higiene, uma série de coisas que naturalmente vai causar um tipo de enfermidade, um tipo de doença na vida daquela pessoa, A pessoa não tem ali uma alimentação saudável, enfim, e naturalmente o corpo que vai ter problemas. Agora, existem doenças e enfermidades que são espirituais realmente.
E aquela pessoa que ela realmente se cuida, ela procura cumprir tudo aquilo que precisa ser cumprido, vai ao médico regularmente, né? Enfim, está sempre se cuidando. E há uma presença maligna, né? Quando há uma presença maligna, a pessoa procura se tratar, vai ao médico, mas não resolve. E aí, essa é uma questão de batalha espiritual, de luta. Ela tem que realmente se posicionar espiritualmente. Não adianta ela tentar de forma natural, ela tem que ter um posicionamento, ela tem que ir para a guerra, ela tem que se levantar contra o inimigo. É aquilo que Paulo fala, né? Não é contra carne e sangue, mas é contra principado. Então, não adianta ela tentar tratar a carne, tratar o sangue através de medicamento. Não que não adiante. É importante que faça? É importante que faça. A gente não descarta isso. Mas se ela não lutar, como a palavra diz, contra as forças malignas que estão ali causando aquele dano, não vai haver mudança, não vai haver melhora. Ela vai ficar procrastinando, a vida dela vai continuar estagnada, a saúde vai continuar declinando, até que a pessoa tome uma atitude. A gente tem vários exemplos que já citamos aqui, né? Um dos mais citados é o exemplo daquela mulher que há 18 anos estava com um problema na coluna, vivia encurvada. Há 18 anos, imagine. Tente imaginar como essa situação começou. Eu não acredito que ela ficou encurvada da noite para o dia. Pode até ter acontecido, né? Porque a questão espiritual acontece assim também. Às vezes, de uma hora para outra, o mal atinge ali, a pessoa não era hipertensa e, de repente, fica hipertensa. Desculpe. A pessoa não era diabética e, de repente, do nada, fica diabética. Enfim, então, quando o problema espiritual pode, dessa maneira, acontecer. Mas eu imagino que o caso daquela mulher foi um caso gradativo. E há 18 anos tentando de forma natural, sem obter sucesso. Por que eu entendo que ela tentou? Porque a Bíblia diz que ela não podia de modo algum endireitar-se. Então isso me faz entender que ela tentou se endireitar de vários modos e que ela não conseguiu. Só quando ela foi a pessoa de Jesus, e aí sim houve uma libertação. É interessante que nesse caso, quando Jesus foi questionado pelo fato de ter curado aquela mulher no dia de sábado, Jesus chama aqueles que o questionou de hipócritas, dizendo para eles que eles desprendiam ali os animais, levava para comer no dia de sábado. E ele disse, não convinha soltar no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual Satanás mantinha presa há 18 anos. Então Jesus colocou aquela situação como uma prisão. Satanás colocou aquela mulher naquela prisão e estava mantendo ela presa. Estava ali como aqueles guardas da porta da prisão, né, que Pedro estava, vigiando para ele não sair. Assim era o inimigo. E tem pessoas exatamente vivendo isso. Estão presas a uma enfermidade, estão presas a uma situação e Satanás está ali mantendo. Quem está mantendo aquela pessoa naquela prisão é o diabo. E aí, querido, tem que existir um posicionamento, tem que combater para que o mal venha cair por terra, para que haja libertação, tá bom? Bom, então daqui a pouquinho nós estaremos orando nesse propósito. Quero pedir aí a sua ajuda para compartilhar com as pessoas que você conhece. Daqui a pouco a gente entra em oração no nome do Senhor Jesus. Olha, você que quiser compartilhar conosco um versículo, nos mandar também um pedido de oração, você pode colocar aí no chat da transmissão. E daqui a pouco a gente apresenta a Deus o seu pedido. Vamos ler aqui os comentários e vai ser bênção para nós, tá? Olha, temos aqui algumas pessoas conectadas conosco. Já temos aqui a mensagem da Lívia Fernandes. Tá aqui, ó. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos os pastores e irmãos. A nossa irmã Janilda também está deixando aqui um boa tarde a todos os irmãos. A Maria Cristina está também deixando aqui um boa tarde aos amigos. No caso aqui, ó. Boa tarde, amigo. Peço oração para minha família. Daqui a pouco vamos entrar aqui nesse propósito, tá? O nosso irmão Totonho também está compartilhando Josué, capítulo 1, o versículo 9, que diz assim: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Um ótimo versículo, muito abençoado. A nossa irmã Andréia também está aqui compartilhando aqui, ó. Senhor, eu coloco tudo em tuas mãos. Está fazendo aqui uma entrega. Glória a Deus. A nossa irmã Verônica Pérez está aqui deixando um boa tarde a todos, né? A Andréia também, a Adriana Gomes, né? Tem aqui a Andréia Gomes e agora a nossa irmã aqui, Adriana Gomes. Ó, gente que
que prestou. A Adriana está dizendo aqui, na área da saúde. Ok, acredito que aqui pedindo oração. Daqui a pouco nós vamos orar, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Diz aqui, ó, a descrição última que morre no final do vídeo. Bom, Deus abençoe aí em nome do Senhor Jesus. Aqui o nosso irmão Cosme também deixando aqui um boa tarde. Deus abençoe a todos. A Adriana aqui está aqui, ó, colocando o nome aqui do Jonatas Gomes Viana, pedindo aqui libertação, oração para libertação, tá bom? E a Adriana, que é a área da saúde, tá certo? Daqui a pouco a gente vai orar. A nossa irmã Wanda está compartilhando aqui, ó, Salmo 28, o versículo 7, né? Ó Senhor, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração, e fui socorrido pelo meu coração. Salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Amém. Ótimo versículo aí. Glória a Deus. A nossa irmã Stephanie também está deixando aqui um boa tarde. A Adriana está acrescentando aqui o nome do Jorge Rezende. Aqui, libertação de vícios. E aqui acrescentando toda a família. Tá bom? O Derek também, que a Adriana pedindo pela saúde do Derek. Vamos estar orando. A Camila Madama chega aqui deixando um boa tarde a todos. A Joelma Campos, ó. Quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida de meu filho, Felipe Campos. Amém, irmã Joelma. Deus continue abençoando sempre. Aqui a Patrícia Gomes está pedindo oração. Aqui, ó, peço oração por mim, por minha filha, Rayane. Ok. Tá certo? Deixa também aqui um boa tarde para nós. A nossa irmã Nilza Madama também chegando aqui, deixando um boa tarde a todos. A Lúcia Helena, peço oração por minha família. Ok? Daqui a pouco vamos orar. Aqui a nossa irmã Adriana, ó, continue em oração, né? Pelo Rio Grande do Sul. É isso aí, só Deus, é verdade. Precisamos continuar intercedendo lá pelos moradores, né? Pelos gaúchos, enfim, pedindo a Deus intervenção para Deus trazer capacitação, abençoar as pessoas que lá estão. Eu glorifico a Deus que muitas pessoas têm se empenhado para estar ajudando, né, para poder estar tomando ali a causa, né, e estar ajudando ali o povo, tanto de forma natural como também de forma espiritual. De fato, as orações não podem parar. Vamos continuar clamando ao Senhor, tá? Chegou aqui meu amigo Carlos Augusto, Carlos Augusto Gomes Paixão. Boa tarde, amados irmãos. Aí o camisa 10 com braçadeira de capitão. Esse é o 10 absoluto, né? Capitão aí, não tem outro na vaga dele. A nossa irmã Nilza aqui pedindo oração pela família. Daqui a pouco, irmã Nilza, nós vamos estar aqui em oração nesse propósito, orando por todos os pedidos de oração. Quando eu estiver orando, de repente não dê para eu ler aqui o nome, né, das pessoas que foram citadas, mas fique tranquilo, mesmo que o pastor não leia, Deus está vendo, nós vamos colocar diante de Deus. Deus sabe e Ele vai agir em nome do Senhor Jesus. Ele é poderoso para fazer mais do que a gente pede. Por que Ele é poderoso para fazer mais do que a gente pede? Porque às vezes nós somos limitados no nosso pedir. Jesus chega a dizer, a palavra chega a dizer que a gente pede mal, né? Mas Deus é poderoso para fazer mais do que a gente pede. Então, Ele opera além. Às vezes a gente pede um e Deus sabe que a gente precisa de 2, então Ele não vai nos dar 1, Ele vai fazer além, Ele vai dar 2. Ele é poderoso para fazer além e mais do que pensamos também. Tá bom, queridos? Bom, continue aí compartilhando, né, as mensagens, você que assim quiser. Se der tempo, eu retorno aqui no chat para ler as demais mensagens. Eu quero ler com vocês aqui o texto que eu comecei a ler na segunda-feira. Né? Na segunda, nós decidimos aqui a esmiuçar a mensagem de domingo, mas na terça-feira eu fui ao Rio e na quarta-feira, no atendimento, a hora me passou e eu não deu nem para avisar os irmãos aqui. Mas eu quero voltar nesse texto, Atos capítulo 20, nós vamos começar a leitura no versículo 7, que fala aqui da queda do jovem Eutico, né? Caso você não lembre, é só você dar uma olhada lá na mensagem de domingo, está completa lá, e segunda-feira começamos a falar do assunto. Olha o que diz. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte,
falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Bom, esse exemplo aqui da queda do jovem Eutico nos traz muitos entendimentos importantes. Nós começamos a falar da decadência, né, do jovem Eutico. Ele estava no lugar certo, no ambiente de culto, de adoração. É até interessante que literalmente havia muitas luzes naquele lugar. Era um ambiente muito iluminado, literalmente falando. E é claro que espiritualmente falando também, por conta da presença de Deus naquele lugar e por conta da ministração da palavra. Pois a palavra, como a Bíblia nos diz, é luz, né, e é lâmpada. E glória a Deus por isso. E ele estava no lugar certo. Eu creio que ele também estava ali com a motivação certa. Ele não estava ali naquele lugar com a motivação errada, até porque se ele não quisesse estar ali, ele não estaria em outro lugar. Mas ele estava ali porque ele queria estar ali. Mas o jovem Eutico, ele cometeu alguns erros que é comum muitas pessoas também no início, nessa fase da vida espiritual, cometer erros que podem gerar consequências negativas, podem gerar queda espiritual, né? A Bíblia nos mostra que ele caiu literalmente de uma janela do terceiro andar, literalmente. Mas quando a gente fala de queda no sentido espiritual, né, fala da perda da presença de Deus, fala de perdermos a comunhão com o Senhor. E o que nos leva a essa queda, que nos leva a essa perda, é justamente o pecado, as falhas, enfim. E isso, na minha opinião, é a pior coisa que pode acontecer com o Filho de Deus. Bom, mas o que aconteceu com o jovem Eutico? Bom, ele estava no culto, e o culto acontecendo ali maravilhosamente bem, né, os louvores, Paulo começa a pregar, se estende, vai pregando, vai falando, e acredito que quanto mais falava, mais inspiração ele recebia para falar, e foi falando. E a primeira fase da decadência, da queda do Bartimeu, ou melhor, antes que a queda propriamente dita acontecesse, foi a fase da distração. Eu acredito que no decorrer do culto, ele se distraiu, né, com outras coisas e já não estava mais focado naquilo que estava acontecendo ali. Então, a distração, como nós falamos na segunda-feira, e foi dito também no domingo aqui, podemos colocar como a primeira fase, né, para uma queda, quando a pessoa ela já não está mais conectada, quando ela já não está mais concentrada, focada naquilo que está acontecendo. A distração faz exatamente isso. Ela tira o nosso foco daquilo que realmente deveríamos estar focados. A gente começa a dar atenção àquilo que não deveríamos dar atenção e começamos a desprezar aquilo que deveríamos dar atenção. Foi exatamente o que aconteceu. E esse é o objetivo. O diabo, ele costuma fazer isso com muitas pessoas, gerar distrações. Ele faz isso através de problemas, né? Às vezes se levanta com um problema na vida de uma pessoa, na família, saúde, enfim, um problema, seja na área que for, mas com o intuito de distrair. Às vezes não é propriamente um problema que distrai, às vezes é algo bom, é algo positivo, né? Assim, pelo menos do ponto de vista natural. É claro que se algo está gerando uma distração, nos tirando o foco do principal, é claro que aquilo não é bom. Estou falando no sentido natural. A pessoa olha, não é nada errado, não é um pecado, né? Mas, mesmo que seja algo do ponto de vista humano positivo, mas está gerando uma distração. E pode sim ser uma estratégia do inimigo, desfocar a pessoa do propósito principal. Quando é um problema, nem todos os casos acontecem assim, mas alguns infelizmente sim, a pessoa só fala daquilo, só ora sobre aquilo, o tempo todo que ela está orando, só ora falando sobre o problema, e ela acaba perdendo a comunhão com Deus, né? Porque existe a oração que a gente pede a Deus ajuda, a gente fala dos nossos problemas, das nossas aflições, a própria palavra aconselha a fazer isso, né? Está alguém entre vós aflito, ore. É claro que você tem que orar,
Mas existe aquela oração de comunhão, aquela oração em que você chega diante de Deus, não porque você está com um problema, não para poder falar dos seus problemas, não para poder pedir algo a Ele, não, você entra diante de Deus para estar com Ele, para ter comunhão, para se encher do Espírito Santo. Paulo fala à igreja de Éfeso, não sejam insensatos, sem juízo, procure entender a vontade de Deus, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, porque o vinho que há contenda tira o seu foco das coisas que você tem que estar focado. E isso acontece, é uma estratégia. Nós falamos sobre Marta, que era uma mulher de Deus, né? Ela tinha sua irmã chamada Maria, seu irmão chamado Lázaro. A família recebe Jesus em sua casa, uma presença ilustre como a do Senhor Jesus, e Marta estava ocupada com um montão de coisas. A expressão usada pelo Senhor Jesus é: Marta, você está distraída com muitas coisas, uma coisa só é necessária. Ela perdeu o foco da pessoa que era Jesus. E às vezes isso acontece. A pessoa está tão distraída de um lado para o outro naquela correria que ela perde o foco da pessoa. E isso é um perigo. Quando você está desfocado, pronto, as coisas estão fora do lugar. Você corre o risco de entender errado, de fazer errado. Então, a primeira fase, ele se distraiu. E aí entra a segunda fase, que é a atração. Ele se distraiu e foi atraído para a janela. O versículo 9, Atos, capítulo 20, o versículo 9 diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Pare na vírgula, por favor. Então ele foi atraído para a janela. Certamente algo que estava lá fora. E aquilo que estava lá fora sempre esteve lá fora. Sempre ali tentando atrair as pessoas que estão lá dentro. O diabo, ele é assim, ele sempre vai colocar ao nosso derredor iscas, coisas para tentar nos atrair, para tentar, primeiro, nos distrair, fazer com que a gente tire o foco das coisas que nós precisamos estar focados. E a gente perde o foco, é uma fumaçazinha ali, um probleminha ali, e aquilo consome o seu pensamento, aquilo consome o seu tempo de oração, você perde o tempo de comunhão que você deveria ter com Deus para orar por aquela causa e só ora em relação àquilo, já não medita mais na palavra como antes, é uma distração. E aí quando a pessoa está distraída, já não mais focada no que ela tem que estar focada, não ouvindo aquilo que deveria ouvir, aí entra a segunda fase, que é atrair a pessoa. E certamente o diabo vai colocar na janela algo que te atrai, ele vai botar algo que de repente você deseja, você quer, o que você mais quer, né? O que você mais deseja, o que você mais almeja. E muitas vezes são essas coisas que nos são oferecidas na janela, né? Que o diabo tenta nos atrair. Isso ainda não é a queda, isso aí não é o afastamento, mas a pessoa se distraiu e agora está sendo atraída. E aí, querido, nessa fase, aquilo que está lá fora, a pessoa que se distraiu e agora está sendo atraída, aquilo que está lá fora, para ela, parece ser melhor do que aquilo que está lá dentro. E ela começa a olhar o que está lá dentro, comparando com o que está lá fora. E aí que o diabo consegue distorcer e enganar. Lembra do Asaf, no Salmo 73? Ele começa dizendo, verdadeiramente bom é o Senhor para com o seu povo, para com Israel, para com os limpos de coração. E aí ele começa a relatar o seu testemunho. Quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Faltou pouco, dizia ele, para se desviar. Por quê? Porque ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios. Ele foi atraído, irmãos. Ele começou a fazer aquela comparação. E aquilo que estava lá fora parecia mais atraente do que estava lá dentro. Era o caso aqui do jovem Eutico. E aí, como eu falei, a pessoa, quando ela está sendo atraída, ela começa a fazer a comparação. Pode acontecer dela querer trazer para dentro o que está lá fora, porque ela acha que o que está lá fora que é bom. A forma de dançar, a forma das músicas, nada do que está aqui dentro. Não, isso aqui não presta, o que presta está lá fora. E ela quer, se ela não tiver entendimento, trazer o que está lá fora para dentro. Para acrescentar aqui dentro, que não é coisa boa. E não é. Aquilo ali vai gerar mais distrações na vida de outras pessoas. Quando não, ela começa a desprezar o que está ali dentro. Ela despreza o culto, ela despreza os louvores, ela despreza a palavra, tudo.
já não interessa mais, porque ela está focada naquilo, ela foi atraída por aquilo que está lá fora. E esse é o erro que muitas pessoas cometem. Veja no caso aqui do jovem Eutico. Ele estava ouvindo o que Paulo estava dizendo? Provavelmente não, porque quem está na janela ou está dividido com o que está lá dentro e o que está lá fora, ou está focado totalmente no que está lá fora. E aí a pessoa comete esse erro de desprezar o discurso, porque o que vai despertar a pessoa para a queda é o discurso. O que vai alimentar o espírito da pessoa para que não haja queda é o discurso. Deus vai falar através do discurso, mas aí a pessoa está focada lá fora e não está ouvindo o discurso aqui dentro. E na maioria das vezes, não vou dizer a maioria, não posso afirmar isso, mas em muitos casos, a pessoa despreza aquilo. E ela começa, está muito chato, o culto está muito chato, é toda vez a mesma coisa, o mesmo louvor, os mesmos cantores, a mesma pregação, o mesmo pastor, né? E a pessoa começa a gerar aquele comichão nos ouvidos, né? Sem ela perceber. E é isso que o inimigo quer. Por quê? O que alimenta você é aquilo que está sendo dito lá dentro. Eu até comentei no domingo o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel, quando sai do Egito para a terra que Deus prometeu, Deus alimentou aquele povo com maná. Primeira vez que eles comeram maná, ficaram maravilhados com o maná. Puxa, que é isso? Que coisa maravilhosa é essa? Saborearam o maná, que era um alimento completo, rico em tudo, né? Até falávamos aqui que tem alimentos que é rico em colágeno, um alimento que é rico em proteína, que é bom para o cabelo, bom para os olhos. O maná era bom para tudo, tudo. Era tão completo, uma alimentação tão completa que não havia doente entre eles. Salmo 105, versos 37. Não havia um enfermo sequer, né? Da criança ao idoso. Todos estavam saudáveis, uma alimentação balanceada, maravilhosa. Coisa tremenda, irmãos, era o maná. Mas, com o passar do tempo, eles começaram a desprezar o maná, a reclamar, a ponto do povo chegar a dizer, do mesmo maná que eles falaram que era aquilo, que coisa maravilhosa, do mesmo maná, o mesmo povo começou a dizer, olha, estamos cansados de comer esse pão desprezível. O povo agora queria era carne, de qualquer jeito. Sendo a carne é saborosa, claro que é. Ela tem proteína, nutriente? Tem. A proteína a gente encontra na carne, também até a creatina, né, a gente encontra também na carne. Enfim, mas não era um alimento completo. Não era suficiente para nutrir, para suprir, melhor dizendo, suprir todas as necessidades do corpo. Não era. Porque o desgaste físico daquele povo era muito grande. Então aquele povo precisava de um alimento realmente, né, forte, como aqueles alimentos antigamente, né, aquele angu que a gente comia, enfim. A gente sabia que era um alimento forte, que realmente nutria. Você vê que antigamente as crianças não adoeciam de qualquer jeito, andavam na chuva. Eu particularmente, irmão, jogava futebol na chuva com o pé no chão e não tinha esse negócio de ficar com o nariz escorrendo, gripado, nada disso, porque a imunidade estava fortalecida, enfim. E o povo desprezou isso. E às vezes é o que acontece no sentido espiritual. O alimento para o seu espírito é a palavra. Seja chato para alguns, mas é o que vai alimentar o seu espírito. É o que vai fortalecer. Tem gente fraca espiritualmente. Vem uma luta, não aguento mais. Quer desistir, quer fugir, começa a reclamar, porque não está devidamente alimentado. Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que assim como fisicamente o seu corpo tem que estar bem nutrido para poder criar anticorpos, combater vírus que vêm para mantê-lo saudável, o seu espírito também. O seu espírito tem que estar bem alimentado. A palavra fala em Provérbios capítulo 4 que a palavra é saúde para o nosso corpo. E com certeza vai alimentar o seu espírito. Mas se a pessoa ela não ouve, se ela não está distraída e atraída, ela não vai se alimentar. Então a queda é iminente se ela não tomar uma atitude, ok? Então ele infelizmente foi atraído para a janela. E aí, queridos, no versículo 9, eu vou passar essa parte aqui e aí vou encerrar aqui e segunda-feira a gente prossegue. Senão vai ficar muito extenso. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela,
caiu do terceiro andar. Então, ele se distraiu, foi atraído e agora se assentou na janela. Ele foi lá e se assentou. A janela do terceiro andar. Não havia nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de grade, nenhum tipo de parapeito. E ele foi lá e se assentou naquele lugar de risco. E ele se sentiu confortável ali. Ele não achou que ele estava em perigo sentado na janela. Essa é a terceira fase. Quando o inimigo leva a pessoa a uma zona de perigo, onde a salvação dela está em risco, onde a comunhão dela com Deus está em risco, onde a família dela está em risco, o casamento dela está em risco, mas ele não deixa a pessoa perceber. É mais ou menos assim, né? A pessoa, ela vai para um lugar onde as pessoas ao redor dela estão consumindo algo que quando ela estava no mundo, ela era viciada àquilo. E ela está ali. Não se sente em risco naquele meio, mas ela está em risco, porque a carne é fraca. Apesar do teu espírito estar por não, mas eu sou forte. Não, forte é Deus, irmãos. É Ele que nos sustenta. É mais ou menos assim. A pessoa saiu de um vício, da cocaína, teve muitos problemas para se libertar. E aí se libertou, está na presença de Deus. Aí ela se distrai, é atraída e ela vai lá e se assenta nessa janela. Ela está convivendo com pessoas que diariamente usam cocaína. Não, mas eu sou de Deus, maior aquele que está em mim. Sim, mas a Bíblia fala para você fugir da aparência do mal. Fugir dessas coisas. E aí a pessoa está ali, a carne é fraca. Ela está se sentindo confortável numa zona de risco. E uma hora ou outra pode vir a queda. O mesmo se dá na prostituição. Poxa, o cidadão tinha uma amante, se converteu, largou a amante, está com a esposa direitinho, e agora na presença de Deus se distraiu, foi atraído e começa a manter contato com a amante. Não, mas eu não tenho mais nada com ela, não sinto mais nada. Glória a Deus, parabéns, mas a carne é fraca. Você está numa zona de risco. Você está sentado na janela, se sentindo confortável. É um erro, queridos. Tem muita gente assim, está numa zona de perigo, não está no lugar seguro. Mas a pessoa está se sentindo confortável. O diabo deixa a pessoa se sentir confortável para depois levar aquela pessoa ao erro. Vai chegar um momento que ela vai achar que aquilo não tem nada demais. Não tem nada demais, não tem problema. Tem problema sim. Então você tem que ter discernimento, tem que ter entendimento, porque senão, uma hora ou outra, você pode cair. Então, vigia, né? Eu assisti há poucos dias na internet o depoimento de uma jovem envolvida nas drogas, aquela coisa toda, teve um encontro com Jesus, ela se libertou, estava na presença de Deus, buscando a Deus, e de repente voltou a ter contato com os colegas do meio, com o intuito até de querer evangelizar. E começou a frequentar o ambiente, indo para lá para poder evangelizar, foi participando do convívio, caiu de novo na tentação do vício. E infelizmente, depois de um tempo, foi morta ali pelas, não vou dizer pelas próprias pessoas, que eu não sei, mas infelizmente perdeu a vida. Enfim, então é essa a estratégia do inimigo. E é por isso que você tem que vigiar. A Bíblia fala sobre vigilância e oração. Se desperte, peça ao Senhor, né? Não fique flertando com o pecado. Abra seus olhos, meu irmão. Você não é forte, forte é Deus. Nós somos fracos, a palavra é clara em dizer isso. A nossa carne é fraca. E a Bíblia não fala que o nosso espírito é forte. Diz que o espírito está pronto, só isso. Mas não diz que é forte. Forte é Deus. É nele que estamos seguros, guardados. Sem ele, a gente não pode fazer nada. Então é importante você entender isso e abrir os olhos enquanto é tempo. Bom, eu quero fazer uma oração com você. Segunda-feira a gente retorna aqui para a gente concluir essa palavra. Porque o jovem aqui, ele cai, infelizmente, né? Mas ele também volta para o mesmo lugar. Ele é restaurado, né? Deus muda aquela situação. Então, já de antemão, quero antecipar para você, porque dizendo que por mais longe que você tenha ido, por mais fundo que seja o poço espiritual que você se encontra, você pode voltar a subir. Você pode voltar para o seu lugar de honra. Se o Senhor na sua palavra diz para voltar ao primeiro amor, porque é possível voltar ao primeiro amor. Ele não pediria, não diria, se não fosse possível para nós. Vamos orar? Feche os seus olhos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho com todas as pessoas que estão conectadas conosco agora e que precisam, meu Deus, de um despertamento. Talvez muitos se encontram na condição do jovem Eutico. Alguns se distraíram, foram atraídos e talvez já se encontram assentados em uma janela. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós e abra os nossos olhos enquanto é tempo. Não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos da tentação, livra-nos do mal, livra-nos, meu Deus, dos planos do nosso adversário, que vem para tentar nos roubar, nos matar e nos destruir. Pai, eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão orando comigo, e que a Tua palavra, meu Deus, falou ao coração desta, e ela entendeu e se enquadra no que foi dito. Desperta, Senhor, em nome de Jesus. Eu também oro por esta pessoa que está vivendo um tempo de luta na família, na saúde, nas finanças. Esta pessoa que está sendo vítima de uma obra maligna. Esta pessoa, meu Deus, que o mal, o inimigo se levantou contra ela para amarrá-la, para prejudicá-la. Senhor, tem gente numa opressão, tem gente carregando sobre si, meu Deus, um peso, uma perturbação. Ah, Senhor, entra nessa casa. Meu Deus, no nome de Jesus, livra esta pessoa desta obra do inimigo. Senhor, arranca da vida dela esse espírito opressor. Em nome de Jesus, Pai. Ah, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que haja libertação, Senhor, nessa casa, nesta família. Que esta pessoa, meu Pai, que está orando comigo, sendo vítima de um espírito maligno, que ela seja livre, liberta. Senhor, eu oro apresentando os pedidos postados, todas as pessoas cujos nomes foram citados, meu Deus, aqui, famílias, eu coloco diante de Ti. Visita cada lar, visita cada família, visita, meu Deus, estas pessoas com cura, com libertação, com transformação, com despertamento espiritual. Ah, Senhor, nós pedimos a manifestação do Teu poder em nome do Senhor Jesus. Pai, nós também oramos pelo Rio Grande do Sul. Nós colocamos, meu Deus, todos os moradores, meu Pai, diante do Senhor. Quantas famílias que foram atingidas, meu Deus, pelas águas, pelas enchentes. Meu Deus, vidas que foram destruídas, meu Pai. Pessoas que perderam entes queridos, familiares. Ah, Senhor, vá ao encontro agora das viúvas. Vá ao encontro, meu Deus, dos órfãos. Meu Deus, estenda as Tuas mãos, meu Pai, sobre os abatidos, para gerar consolo, conforto. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Levante as autoridades competentes, meu Deus. Desperta pessoas para que possam continuar ajudando. Aqueles que estão ajudando, dê força, vigor, em nome de Jesus, e condições, meu Pai. Ah, nós oramos pedindo, meu Deus, a Tua intervenção, pedindo o Teu agir, pedindo a Tua manifestação. Opere, meu Deus, em nome de Jesus no tempo. Meu Deus, abra os céus sobre o Rio Grande do Sul. Dê a eles, Senhor, dias, meu Pai, ensolarados. Meu Deus, dissipa as nuvens para que cesse as chuvas, meu Deus, e para que as águas venham baixar. Nós pedimos, meu Deus, ali a Tua intervenção. Nós colocamos nas Tuas mãos em nome de Jesus. E na certeza de que o Senhor nos ouviu, nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor. A Ti nós damos a honra, a glória e o louvor, hoje, amanhã e sempre. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. Certamente a nossa oração está diante de Deus, não porque nós oramos, ela está diante de Deus porque nós usamos o nome precioso de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém? Olha, eu estou chegando ao final da nossa transmissão. Quero lembrar a todos que amanhã, sexta-feira, nós teremos aqui reuniões de libertação, às 9, às 15,
às 18, às 19h30, sim. E hoje também, às 19h30, nós temos aqui aquela reunião de casais, uma célula para casais. Você que é casado, noivo, está namorando, venha receber da palavra e compartilhar aqui com outros irmãos que estarão compartilhando a experiência deles com vocês, tá bom? Hoje às 19h30, amanhã é libertação, sábado é a Rede Jovem, também às 7 horas da noite, né? E domingo, Santa Ceia do Senhor, 8 da manhã, 10h30 da manhã e às 19 horas, tá bom? Olha, eu fico por aqui, um forte abraço para todos. Amanhã a intercessão volta a partir das 12 com o pastor Everson Gonçalves. Deus abençoe todos vocês e até lá, se Deus quiser.